Será que móvel planejado é melhor do que móvel feito por uma marcenaria? Qual é o melhor para o teu projeto? Ou então, até mesmo para a tua casa? É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Então fica até o final, porque eu, além de te contar, vou te dar a minha opinião e o que eu indico para os meus clientes. Primeiro eu vou te contar quais são as principais diferenças de uma loja de móveis planejados, ou seja, de móveis planejados ali, e de móveis feitos por uma marcenaria mais personalizada. Primeira coisa que você precisa entender entre as diferenças aqui de loja de planejados e de marcenaria personalizada é que a parte dos planejados é algo como um processo muito mais industrial, um processo muito mais automatizado, mais padronizado. As lojas, existem lojas menores, por exemplo, lojas que só tem aqui em Curitiba, a fábrica fica aqui ou na região metropolitana, enfim, e eles vendem ali, tem uma ou duas lojas que estão fazendo esse processo de venda para o cliente final, ou então existem ali grandes marcas inclusive muito boas, que estão localizadas no país todo, outras somente nas capitais, que acabam tendo ali um plano fabril em algumas regiões ou na região sul, por exemplo, a gente tem muitas fábricas de móveis planejados que fabricam aqui, mas as vendas acontecem no Brasil inteiro. Entenda que para que isso aconteça, o processo ele precisa ser mais industrializado. Ele precisa ser um processo muito mais padronizado, onde a gente vai ter também algumas limitações para isso. Claro, existem algumas lojas que abrem a possibilidade de personalização de alguns itens? Existem, porém é algo muito mais artesanal lá dentro da fábrica, o que acaba encarecendo um pouco, que a gente já vai conversar um pouco aqui. Já na marcenaria, cada projeto vai ser único, cada projeto vai ter ali a sua necessidade. Muitas vezes a gente vai ter ali um marceneiro trabalhando em cima de um único projeto, ou então uma equipe trabalhando em cima de um único projeto, em que se o fornecedor, se esse marceneiro for fazer um recorte reto ou em 45 graus, para ele não vai mudar tanto, porque é ele que está ali operando as máquinas, fazendo os recortes. Enquanto ali na parte das lojas, acaba que é um processo muito mais industrializado. O profissional, o projetista lá da loja, vai passar, entre aspas, né, o nosso projeto para o computador e o próprio software deles vai ler a quantidade, o tamanho das peças e a máquina vai ir cortando. A máquina já vai cortando, fazendo os acabamentos, conforme tudo que veio ali dessa parte do projeto que ele passou a limpo. Já na marcenaria, levando em consideração uma marcenaria boa, eles vão pegar o nosso projeto, eles mesmos vão fazer esse plano de corte e vão fazer esses recortes. Pode existir uma marcenaria com um processo mais industrializado, em que os cortes são feitos mais automatizados, assim também com máquinas CNC, coisas nesse sentido? Pode existir sim, mas é muito mais fácil para a marcenaria fazer ali itens mais personalizados do que para uma fábrica. Entende aqui essa principal diferença? Só para você entender aqui como os dois modos operam, como os dois negócios funcionam. Além disso, a gente tem outras diferenças. Por exemplo, no momento que a gente está fazendo um projeto com uma loja de planejados, a gente tem um processo muito mais industrial. Então, para que, por exemplo, nos meus projetos, são projetos que a gente tem muitos detalhes, muitos frisos, cava para puxador, cava para iluminação, detalhe ali em meia esquadria, talvez um puxador cava que eu queira curvo, ou até mesmo um mobiliário curvo. Entende que isso acaba tirando ali, parando essa fábrica, entre aspas, para realmente ir lá para todo o processo ali mais industrial, para ir lá e fazer um móvel curvo, para ir lá e não, eu não quero que essa cava vá até o final da porta, ela precisa ir até um pedaço, eu preciso fazer esse acabamento em meia esquadria. Entende que isso é algo mais fora do padrão, não que seja impossível, mas que é um pouco mais fora do padrão. Eu já tive casos, por exemplo, de cliente meu querer orçar com loja de planejados, recentemente inclusive, e era um projeto que tinha alguns detalhes assim que entravam com uma curvatura, mas que faziam sentido para o projeto, detalhes ali em puxador cava, detalhes em 45 graus, bastante detalhe de iluminação, muxarabi, detalhes ali que enriqueciam o projeto. No momento que a cliente foi orçar esse projeto com essa loja, eu nunca tinha ido nessa loja, enfim, a própria loja falou que não executaria o projeto daquela forma, que para
viabilizar, eles fariam tudo reto, que não fariam nada em meia esquadria, que não fariam nada ali dos detalhes que a gente planejou, mas que eles encaixariam conforme o padrão deles. Ou seja, os perfis de LED usariam conforme eles usam, os detalhes de LED conforme eles já são acostumados. Curvo, coloca reto. Meia esquadria, faz acabamento de topo. Por quê? Porque é do processo fabril, do processo industrial. Essa minha cliente falou assim, se fosse para fazer um projeto que fosse totalmente alterado, nem teria feito um projeto. De início, a cliente já descartou. Eu tive uma outra experiência de que a cliente acabou fechando ali com uma outra loja de planejados, enfim, e acabou que no final a execução saiu muito diferente assim do que a gente tinha imaginado, porque eles acabaram encaixando o projeto no padrão deles, para não encarecer demais, para entrar nesse processo fabril, mas para que a gente não entrasse com essa necessidade de entrar com tudo personalizado, porque sim, isso vai encarecendo ali nessa parte do planejado. Já se fosse numa marcenaria, sim, fazer um mobiliário curvo vai dar um pouco mais de trabalho? Vai dar um pouco mais de trabalho, mas eles fazem tranquilamente. Por quê? Porque eles têm ali essa disponibilidade, né? Esses profissionais para isso. Não que a loja não tenha, mas é algo que está muito mais habituado. Cada projeto é único, cada projeto é muito mais personalizado conforme a necessidade ali do projeto, da solução, da execução de fato. Além disso, as diferenças aqui também entram nas especificações. Por quê? As lojas de planejados muitas vezes têm padrões da marca. Por exemplo, loja X só trabalha com ferragem Y, não trabalha com outra marca de ferragem. Talvez seja uma ferragem mais cara ou talvez seja uma ferragem muito ruim que a gente não gostaria de trazer para o projeto. Tem também a questão de especificações de padrões de MDFs. Por exemplo, quando a gente está fazendo um projeto, a gente vai entrar com um MDF de uma marca, outro de outra, outro de outra, e a gente vai fazer um mix ali com o que mais se encaixa, uma composição com todos os MDFs que a gente gostaria. Uma loja acaba que muitas vezes eles compram em pallet grandes quantidades de MDF de determinada marca, grande quantidade de MDF de outra marca, e assim eles montam a pasta de MDFs que eles possuem. Com isso, eles acabam tendo um preço mais reduzido para essa pasta padrão e um preço mais elevado para cores que fogem disso. Já a marcenaria acaba que eles vão precisar comprar lá para um projeto 10 chapas de MDF areia, 10 chapas de MDF de anduia. Para eles não vai fazer diferença, com exceção do preço da chapa que vai variar ali, mas que vai variar para os dois. Entende que no momento que a gente vai fazer um projeto com uma loja, em muitos casos eles acabam tendo essa necessidade, não que seja obrigado, mas induzindo, falando que vai ficar mais barato se a gente seguir o nosso padrão. Então, em alguns casos, a gente tem essa questão de precisar encaixar o projeto dentro do padrão deles, para que isso tenha ali uma viabilidade maior no sentido financeiro, e também para que a gente se encaixe com o que a marca já está ali acostumada, né? Com o que a marca já está ali trabalhando há quantos anos dessa forma. Além disso, a gente tem aqui um benefício muito grande na maioria das lojas de planejados, que é em relação ao parcelamento, que isso a loja de planejados, na maioria dos casos, ganha da marcenaria personalizada, porque eles acabam trabalhando muitas vezes com financeiras, que acabam parcelando em muito mais vezes. Claro que o cliente vai pagar ali uns juros em cima disso, obviamente, mas que acaba viabilizando em determinados casos em relação com a marcenaria, que acaba que muitas vezes a gente tem ali um parcelamento que é 50% de entrada, mais 2 ou 3 vezes, depende ali da negociação, em alguns casos fazem pagamento no cartão, mas não se estende muito assim como eu já vi acontecer em lojas de planejados. Além disso, uma das coisas que as lojas acabam tendo ali como uma aparência um pouco melhor é no sentido de garantias. Por quê? Pelo fato de ter uma loja, de ter um showroom, passa uma credibilidade maior, no sentido de que se a dobradiça estragar, se tiver uma necessidade de acionar garantia, se tiver coisas nesse sentido, isso vai ter ali, o cliente vai ter um suporte depois da obra, depois dessa marcenaria lá já instalada.
acaba que, para ter uma marcenaria que tenha uma garantia, o cliente precisa contratar um bom fornecedor. E tudo que eu tô falando aqui não é nada relacionado a que eu prefira um ou outro, são realidades aqui realmente do que acontece no dia a dia. Além disso, é muito importante salientar que o cliente precisa contratar boas empresas. A gente faz o projeto que é 50% do trabalho. Não adianta pegar um projeto incrível e dar na mão de um marceneiro ruim que não tem acabamento bom. É claro que qualquer loja de planejados, por pior que seja, vai ser muito melhor do que o marceneiro do fundo de quintal. E isso não é nem no sentido assim de que o profissional é ruim, mas que não se adequa a esse nível de projeto, um projeto mais personalizado. Além disso, a gente tem que levar em consideração que a marcenaria vai ter um processo muito mais artesanal, muito mais personalizado. Eles acabam não tendo essa necessidade de talvez fazer alguma alteração de especificação do projeto, enfim, porque é tudo muito cotado, tudo muito comprado em cima das necessidades dos projetos que eles fecham. Seguir as especificações do detalhamento. Além disso, uma questão que eu sempre falo assim, mas o marceneiro não segue as especificações que estão no detalhamento. Tem que seguir. Para trabalhar comigo, para trabalhar com os meus clientes, precisa, pelo menos, é o mínimo que a gente exige, respeitar o nosso trabalho. Se a gente, como profissional, foi lá, fez um projeto, detalhou, trouxe todos os desejos ali do cliente, especificou todas as ferragens, todos os materiais, os acabamentos, esse detalhe, efeito de iluminação, tudo, o mínimo que o profissional precisa fazer é seguir isso. E não só a marcenaria, mas também a loja de planejados. Além disso, uma coisa que eu gosto muito da marcenaria, e esse talvez seja um dos meus itens favoritos, assim, de trabalhar com a marcenaria, é que, em muitos casos, a mesma equipe que fabrica é a mesma equipe que monta e é a mesma equipe que acompanha. O que eu já vi, assim, acontecer com lojas de planejados é de uma equipe mede, outra equipe fabrica e outra equipe vai montar. E muitas vezes essa equipe que vai montar não foi a mesma equipe que acompanhou todo o processo. Claro, existe ali toda uma documentação, tudo mais industrializado, mas é diferente. Além disso, a gente não tem uma questão muito mais personalizada ali em obra, fazer um acabamento, por exemplo, de uma parede que está em ângulo. Acaba que muitas vezes eles vão fazer um móvel e aí vão fazer uma vista para dar um acabamento ali. Enquanto na marcenaria eles tentam o máximo fazer ali esse acabamento perfeito, já que a pessoa que vai medir precisa também levar em consideração que o processo é mais industrial e que a pessoa que vai montar também precisa ter ali o trabalho, entre aspas, tá? Não leve isso em consideração no sentido ruim, mas um trabalho mais facilitado nesse sentido. Além disso, a gente tem as questões de móveis modulados, que não é nada do que eu tô te falando aqui. Não é nem loja de planejados e não é nem marcenaria. São móveis modulados, por exemplo. Mas para quem não tem projeto, mas eu já vi algumas lojas de planejado fazendo algo assim, que são ali. Eu tenho um módulo de gaveta de 50, 55, 40, 45, e aí se no final a porta é de 40, 45, o gaveteiro 40, 45 também, o gavetão de 80, enfim, se no final sobrou lá 17 centímetros, eles não redistribuem nessas portas, não redistribuem nessas gavetas. Por quê? Porque foge do padrão, eles não vão fazer uma gaveta com 49 centímetros e meio de largura para se encaixar ali para você. Não, eles têm módulos prontos. Então, acaba que se no final sobrou um espaço, o que eles vão colocar é uma vista de acabamento. Em alguns casos, principalmente em ambientes menores, isso pode fazer muita diferença e que seria um espaço que poderia ser ali aproveitado. Além do móvel planejado, da marcenaria, do móvel modulado, existe também um perfil de trabalho, um perfil de negócio que eu não gosto muito porque não se encaixa no meu perfil de cliente, que são ali marcenarias, entre aspas, né, que acabam terceirizando o processo de fabricação. Ou seja, a marcenaria, na verdade, não tem uma fábrica, não tem equipamentos de corte, não tem profissionais ali que estejam fazendo essa parte mais de corte, de montagem ali na marcenaria, de fazer esse processo mais artesanal, enfim. Eles acabam medindo na casa do cliente, mandam para grandes fábricas que fazem corte, que fazem furos para dobradiças, que já instalam toda a parte de trilho, enfim. E aí ele tem alguma equipe que monta lá a marcenaria na casa do cliente.
Vou te falar que eu já caí nessa. No meu primeiro apartamento, eu contratei uma marcenaria assim. E aí, o que aconteceu foi que no final, a pessoa que foi medir, mediu errado. A gente teve que aceitar vários acabamentos que não ficaram legais, porque senão o que a pessoa precisava fazer? Ele não tinha uma fábrica para ir lá e fazer os ajustes necessários. Ele precisava mandar cortar tudo de novo. E a gente já estava tão de saco cheio de ter tudo aquilo com atraso, enfim, que a gente só aceitou. Tá, vai, fica desse jeito mesmo. Depois de pouquíssimo tempo, o mobiliário começou a estragar, porque também o montador não era tão bom, enfim, eu não gosto disso. E lembra que eu fiquei de te contar qual era o meu favorito aqui para os meus projetos, né? Mas antes de eu te falar, eu quero te pedir para você já dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o meu trabalho a crescer e ajudar cada vez mais profissionais e também, por que não, clientes finais a terem mais consciência do que estão ali contratando. Bom, o meu favorito desses 4 formatos de entrega de serviço, o que mais se encaixa no meu perfil de projeto é a marcenaria personalizada. Uma vez que os meus projetos, eles são ali personalizados nos mínimos detalhes, seja na parte externa, como também nessa parte interna, personalização, onde o cliente vai guardar todas as coisas dele, na parte da cozinha, na parte do quarto, detalhes de friso, diferentes cavas para iluminação, diferentes puxadores cava, que é um processo muito mais artesanal. Ah, Bruna, mas a loja de planejados isso permite isso. Ok, então se ele respeita o meu trabalho nesse nível, eu posso conhecer e eu posso gostar ali do trabalho dele também. Mas, de maneira geral, eu prefiro a marcenaria personalizada por isso, por respeitar de fato o projeto, por seguir o projeto durante a execução, por de fato não ter questões, entre aspas, a conversar, por exemplo, Bruna, vamos conversar sobre tirar isso do projeto, vamos pensar nisso de mudar a cor. Por quê? Porque é uma questão para encaixar o meu projeto dentro de um processo fabril. E isso eu vou te falar que eu não gosto muito, porque de fato a gente faz um projeto respeitando tudo que o cliente desejou, tudo que nós pensamos, que nós personalizamos. O projeto de marcenaria é quase que um projeto também artesanal. É quase que, em muitos casos, no nível do projeto que a gente faz, é um cuidado muito grande. E que não dá para pegar esse projeto e falar, não, isso aqui a gente corta, isso aqui a gente corta, isso aqui a gente não faz, isso aqui vai ficar muito caro, porque vai fugir do meu processo. Então, por isso eu acabo preferindo a marcenaria personalizada por isso. E aí você pode até estar falando, ah, Bruna, mas tem projeto de arquiteto que não tem como executar dessa forma mesmo, que tem que sair riscando, que tem que sair isso, que não dá para executar daquela forma, tem que alterar. Bom, realmente tem arquiteto que não tem segurança para projetar a marcenaria e acaba fazendo ali projetos errados. Mas isso já é um tema para um próximo vídeo aqui do canal. Ah, e se você que está assistindo esse vídeo é arquiteto ou designer de interiores, você precisa ser minha aluna do meu curso de projeto de marcenaria, porque lá você vai aprender do zero, do mais absoluto zero, até fazer o detalhamento completo dos teus projetos de forma completa e sem erros. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você é profissional ou então se você é cliente final e o que você achou desse vídeo, qual a tua preferência para a execução dos teus projetos. Marcenaria personalizada, loja de planejados, modulado ou então aquele quarto modelo que a gente chama de fabricante de caixotes? Me conta aqui nos comentários.